Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou aqui desde das 14h30 e ouvi diversos discursos, alguns complementares, outros antagônicos. Por isso se faz necessário que a gente possa compreender a essência do processo democrático e em que estágio do desenvolvimento político e social que nós vivemos. Na Idade Média, deputado Zaqueu Teixeira, houve um rei chamado João Sem Terra, inglês, que cobrava os impostos dos senhores feudais, que rapinavam esses mesmos impostos dos colonos. E ele, João Sem Terra, gastava o dinheiro da forma como ele bem entendesse. Afinal, o regime era absolutista e ele era o rei. Os senhores feudais se rebelaram, porque não achavam justo serem espoliados pelo rei. E nessa rebelião, iriam tomar o poder. E o rei resolveu fazer o que chamamos de um termo de ajuste de conduta. Isto é, os senhores feudais definiram regras de como o dinheiro arrecadado deles e do povo deveria ser gasto, com parcimônia. E aí nasce o primeiro embrião de uma carta magna na face da terra, embrião da primeira Constituição. E esta mesma Inglaterra, depois expandida quase concomitantemente para a França, nasce o embrião do parlamento, que se dividiam em duas grandes correntes: aqueles que defendiam o status quo e aqueles que eram contrários. Os que defendiam o status quo, isto é, o poder dominante, ficavam à direita do parlamento, e aqueles que se rebelavam contra o poder dominante ficavam à esquerda do parlamento. Então, quem era oposicionista era de esquerda, e quem era situacionista era de direita. Essa é a origem da esquerda e direita. Não tinha um caráter ideológico, porque tanto a esquerda quanto a direita eram dois sacos de gatos, como é nos tempos atuais, e não estamos mais na Idade Média. Mas é necessário esse registro. Quando, há mais de uma centena de anos atrás, os Estados Unidos, que era uma federação de estados, quis fazer essa federação unificada, ele precisava aprovar nas diversas unidades da federação a mesma Constituição, para que cada estado não tivesse uma Constituição distinta. E alguns constitucionalistas da época corriam todos os estados pregando a Constituição única e a federação. Esses constitucionalistas submetiam essa Constituição ao plebiscito de cada estado, e precisava ter maioria para essa Constituição ser a Constituição de todos. Os diversos artigos e discursos desses homens estão num único livro, chamado Os Federalistas. E lá, naquele momento, eles tinham uma grande preocupação,
que o parlamento não ficasse hipertrofiado, isto é, que o parlamento não se agigantasse tanto que viesse a estar maior que o poder executivo, porque deveria haver equilíbrio e harmonia. Ocorre que no tempo a hipertrofia se deu ao contrário, tanto é que hoje o parlamento, em qualquer estado da federação e da União, e na própria União, sob o comando de qualquer partido político, o poder executivo é senhor e soberano, e a maioria dos parlamentos, com as boas exceções, tanto da base quanto daqueles que são de oposição, acabam ficando à mercê dos desejos do executivo. Na Revolução Russa de 17, quando os bolcheviques tomaram o poder, derrubando o czar, causou espécie no mundo que o exército do czar tivesse mudado de lado, porque foi contratado para também ser o exército das forças bolcheviques. E cheguei aí por quê? Porque o exército, e aí na sua concepção mais ampla, as forças armadas, no princípio dos princípios, não eram defensores da Constituição, eram defensores do poder dominante. E em qualquer sistema, o capitalista ou o socialista, o poder dominante precisa da força para impor a sua vontade. Nos tempos atuais, essas forças armadas têm que estar a serviço da Constituição. Mas quando você faz uma leitura da Constituição, aqueles que se autorrotulam de esquerda fazem a leitura que a Constituição é um instrumento da classe dominante para expoliar as classes menos favorecidas. Então essa contradição tem que ser trazida a público. E por que as constituições, quase todas sem exceção, têm a previsão que militar não pode fazer greve? Porque exatamente, se houver o litígio entre eles, pode haver ou um golpe militar ou uma luta que vai gerar possivelmente morte. Então, entendido isso tudo, é que nós estamos aqui verificando qual é o papel do parlamento. Na democracia atual, tem aqui representantes de mais de 30 partidos políticos, com formações e concepções da sociedade a mais distintas possíveis. E diante disso, nascem essas contradições. E o que devemos buscar? É claro que se botar sobre o mesmo tema, para cada um de nós fazer a sua análise crítica, possivelmente haverá mais de 70 opiniões distintas. Então, aqui no parlamento, o que devemos buscar são as convergências para atingirmos avanços democráticos, avanços sociais e crescimento econômico. E a busca da convergência é muito difícil.
E as divergências, elas naturalmente se explicitam com muita facilidade. E eu vejo nessa questão específica da luta salarial, é que nós temos que atuar buscando essas convergências, muitas vezes passando por cima até de contradições de caráter, muitas vezes ideológico. Eu verifico que todos os políticos agem e têm que agir, é da natureza do político agir politicamente, função da sua concepção ideológica, ou até mesmo função da sua concepção eleitoral. Isso é da natureza do político. Tenho minhas discordâncias sobre essa forma, porque quando verifico que existe um bom direito em qualquer reivindicação, tenha ela retorno eleitoral ou não, ela deve ser apoiada, porque uma das grandes funções do parlamento é fazer com que as políticas públicas avancem para que o conjunto da sociedade possa ser beneficiada. Nós estamos aqui para cumprir esse papel. Ninguém se candidata, senhor presidente, ou se elege, e no meio do caminho queira renegar o parlamento. Porque quem renega o parlamento não devia ter se candidatado. A gente tem que entender, se a gente quer avançar dentro de um processo democrático, o parlamento tem uma função a cumprir. E se tem uma função a cumprir, nós temos que dignificar os mandatos que foram nos delegados pela população. Tenhamos nós quantos votos tivermos, porque aqui no parlamento, está lá no quadro, tem 70 nomes, e não existe voto ponderado, os votos são todos iguais, e as decisões são decisões sempre do plenário, pela sua soberania. Eu, senhor presidente, tenho uma compreensão muito clara. Quando existem as eleições proporcionais e majoritárias para deputado e governador, você, enquanto partido político, faz uma escolha. Você tem um candidato. O candidato majoritário vence ou é derrotado. E se você tem uma concepção político-partidária, se teu candidato vence e você, com candidato proporcional, vence também, ganharam a eleição para governar. Se você escolhe um candidato e teu candidato é derrotado, mas você, enquanto proporcional, vence a eleição, o povo te escolheu para fazer oposição. Para mim isso é claro. Eu apoiei, PSDB não teve candidatura própria na última eleição. Nós apoiamos a candidatura de Fernando Gabeira. Fomos derrotados nas eleições, mas eu fui eleito. Então o povo me elegeu para que eu exercite com dignidade o papel de um parlamentar de oposição. E ninguém me tira dessa posição, porque foi uma delegação do povo. Por via de consequência, não tenho nada contra de quem se elegeu porque era da legenda de Sérgio Cabral, ou porque apoiou Sérgio Cabral, seja da base do governo. É do jogo democrático. Agora, muitas vezes, o interesse de uma política pública importante para a população
não pode estar só no confronto de vitoriosos e derrotados. Eu acho que, para mim, com clareza, esse é o papel do parlamento. Sou um parlamentar de oposição, mas acho que a oposição, para qualquer assunto que seja discutido, tem que ser contra, a favor ou até ter mesmo uma proposta alternativa. Não é porque se é oposição que se é contra tudo, nem porque se é base de governo que é a favor de tudo. Então eu procuro aqui exatamente exercitar esse papel. Muitas vezes sou criticado porque procuro ler todos os projetos, principalmente aqueles que vêm do Poder Executivo, e emendá-los. Aí muitas vezes vem a crítica: como pode um deputado de oposição melhorar um projeto do governo? Mas uma das funções do parlamentar é legislar. Se eu não quiser legislar, eu estou fazendo uma autocassação do meu mandato. Às vezes sou criticado porque não quero participar de assembleias gerais que vão decidir em categoria nenhuma sobre greve. E por quê? Porque não sou um líder sindical, sou um parlamentar. Isso compete às categorias decidirem. Eu estou aqui para apoiar os movimentos reivindicatórios que possam produzir melhores salários e mais qualidade e mais profissionalismo no desempenho da função pública. Eu acho que a gente tem que ter clareza sobre o papel que nós temos que desempenhar. E essa é a minha opinião. Claro que outros parlamentares podem ter outras opiniões, porque também, num processo democrático, ninguém é dono da verdade. O mais difícil na democracia é respeitar a diversidade, é respeitar que cada um vê um problema sob um determinado ângulo, sob um determinado enfoque. Por isso é que esse tema, em relação à luta das corporações militares, é um tema tão polêmico, que muitas vezes parece que desune todo o parlamento, mas nada disso me faz esmorecer, porque considero, deputado Roberto Henrique, que as contradições enriquecem o processo e fazem o processo avançar. Aqueles que realmente têm convicções democráticas hão, de fato, sempre de lutar a favor dos menos favorecidos, de defender que o parlamentar tem direito à livre opinião, direito constitucional sagrado, e hão de entender que enquanto não tivermos uma reforma política partidária profunda nesse país, não haverá fortalecimento dos partidos políticos, nem tampouco fortalecimento do parlamento brasileiro. Enquanto isso ocorrer, nós estaremos sob um poder de império do poder executivo, tendo um trabalho sempre de atores coadjuvantes de um processo que é regido pela caneta dos governantes, sejam de que partido for, do PT, do PSDB, do PMDB, do PSOL, de qualquer partido político,
porque essa é uma desvirtuação do processo da hipertrofia que tem hoje o Poder Executivo. Até porque, senhor presidente, desde quando nós parlamentares temos que fazer apelos ao chefe do Executivo? Porque se os poderes fossem harmônicos, equilibrados, bastaria o Poder Legislativo definir uma posição que o Poder Executivo não iria se render, mas iria dar valor, iria dignificar a posição tomada coletivamente por esse Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.